Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Em primeiro lugar, desejo saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que guarda os nossos corações. Vamos estar dando assim a continuidade e vai ser o término do assunto, os pré-reformadores, né? Quando a gente parou ontem, gente, falando sobre um homem chamado João Wycliffe, que ele ali foi um inglês, um grande estudioso ali, se formou na Universidade de Oxford e conheceu ali a Bíblia, a palavra de Deus, teve acesso à palavra de Deus e fez ali um curso de teologia, fez teologia nessa faculdade e começou ali a combater as mentiras da Igreja Católica naquela época, e foi uma pessoa que lutou muito pela verdade. Quem é que não sabe a Igreja Católica é a missão do Satanás? Pela verdade e combatendo ali as mentiras da Igreja Católica. E com isso ele foi muito perseguido, mas não morreu assim no martírio. Ele não morreu no martírio, ele morreu com 60 anos. E morreu com 60 anos. E depois de 44 anos, um papa da Igreja Católica desenterrou seu corpo com tamanha brutalidade, né, sem respeitar, né, o servo de Deus, e queimou ali o seu corpo e jogou as cinzas nos rios ali daquela localidade. Mas a gente vai ver que ele morreu, mas deixou ali vários grupos ali que já tinham aprendido, já estavam ali ensinados, foi ensinado por eles, né? Aprendeu com ele a verdade, porque ele foi um homem que descobriu os erros da Igreja Católica. Já falei umas 3 vezes isso, gente. E vamos dando continuidade, já fechando esse assunto hoje. E amanhã a gente começa com o assunto... Deixa eu ver aqui para mostrar a vocês. Com o assunto, a Reforma Protestante. Os seguidores de Wycliffe eram chamados de Lollardos. Eles continuaram pregando a palavra de Deus, mas foram todos mortos pela perseguição de Roma. Porque eles falavam a palavra de Deus, e a Igreja Católica antigamente era considerada como era a igreja principal, né? E ali, como esses homens surgiram para desmentir as mentiras, os desvios que eles falavam sobre a palavra de Deus, então alguns eram mortos, alguns foram muito perseguidos, e a gente viu aqui que além de ser perseguidos, também eles morreram, também muitos morreram por falar a verdade, por aprender a palavra e por praticar a verdade. Eu nem disse a vocês, mas o Wycliffe, esqueci de dizer novamente a vocês, mas está aí no vídeo de ontem, que ele fez ali, ele aprendeu e fez ali o primeiro exemplar da Bíblia na sua língua e começou ali a distribuir para as pessoas. E por isso que muitos conheceram a verdade da Bíblia, pregando a palavra de Deus, mas foram todos mortos pela perseguição de Roma nas décadas seguintes. O mais famoso dos Lollardos foi João Hus, ele era de uma nação chamada Boêmia, que profetizou momentos antes de ser queimado vivo. Por causa da sua fé, que cerca de 100 anos depois de sua morte, a reforma protestante ocorreria, e o que realmente aconteceu. Então esse homem, Hus, né, que foi um dos principais ali que pregava a verdade, ele foi morto queimado, não é? Ele foi queimado e antes dele morrer, ele profetizou que depois de 100 anos que ele morresse, viria ali a reforma protestante. Deixa eu ver aqui porque a gente vai dar essa aula. É a reforma protestante.
Escreve Jan Guslow sobre a morte de João Hus. Esse Guslow, ele foi um grande apologista que também lutou ali pela verdade de Deus. Por que executar esse homem? Ele escreveu esse livro. Ele escreveu esse livro com algumas perguntas. Por que executar este homem? O que ele fez para merecer tanta raiva, hostilidade e brutalidade? Qual foi o seu grande crime? Qual foi o seu pecado? A resposta é simples. Ele acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus. Acreditava que a Bíblia é a autoridade final. E acreditava que as pessoas não podiam comprar perdão para os pecados com dinheiro, porque era o que acontecia com a Igreja Católica. Ela queria ser honrada acima da palavra de Deus e queria que o povo só acreditasse, só seguisse aquelas mentiras que ela pregava. E além de tudo, pregava que as pessoas, para serem salvas, precisavam de pagar indulgência, seria pagar um lugarzinho no céu para eles morarem no céu com dinheiro, que eram chamadas de indulgências. Eles acreditavam na simplicidade, mas o servo de Deus acreditava na simplicidade e na santidade da igreja primitiva. Acreditava que no culto da comunhão não devia servir para as pessoas apenas o pão, mas também o cálice. Acreditava que o clero não devia abusar dos leigos, nem se aproveitar econômica e emocional deles. Eles aproveitavam dos leigos como? As pessoas que seguiam aquela igreja católica eles não podiam ter Bíblias. Eles não podiam ter Bíblia, então eles tinham que acreditar só no que eles dissessem. E emocionalmente, ele acreditava que a verdadeira igreja de Jesus Cristo não era uma estrutura organizacional, mas consistia em pessoas que realmente conheciam o seu Deus. Então a luta de todo aquele povo que foi chamado os pré-reformadores era essa, né? Fazer com que as pessoas acreditassem que as pessoas precisavam era conhecer Jesus, né? E viver e observar e obedecer a palavra de Deus, mas que eles não precisavam de dinheiro para receber salvação. Então essa era a luta desses homens que foram chamados pré-reformadores. Essa era a luta deles. Era que as pessoas conhecessem o verdadeiro Deus, vivessem o verdadeiro evangelho e se desviasse daquelas mentiras que a Igreja Católica ela pregava para aquelas pessoas e induzia o povo até que obedecer a eles e não conhecer a vontade de Deus. Então eles lutaram muito para que chegasse até a reforma protestante, que a gente vai ver logo mais. Foram esses os crimes que lhe trouxeram a morte dolorosa. E a verdade prosseguiu sua marcha, porque ele morreu, porque ele permaneceu firme como sempre. A verdade venceu naquele dia quente de julho de 1415. Data do seu martírio, ou seja, do martírio desse homem chamado Hus. Por causa da sua fé, da firmeza, da confiança, da capacidade, da recuperação de pessoas como John Hus, podemos dizer com honestidade e com sinceridade que a igreja está viva e bem, né? Também veio um homem chamado Jerônimo Savonarola, no ano de 1452 a 1498, foi um monge católico romano que, lendo a palavra de Deus também, reconheceu os desvios da igreja católica oficial em relação ao verdadeiro evangelho. E ele resolveu então pregar contra os pecados da igreja católica romana. Conta-se que pregava com tanta autoridade e poder que multidões superlotavam as catedrais da época. Para ouvi-lo pregar, ele chegou a promover uma reforma moral na cidade de Florença, na Itália,
onde o povo abandonou a prostituição, os jogos e a falsidade para seguir a Jesus. Como é importante falar a Bíblia, falar a verdade, porque quando se fala a verdade pela palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai adiante, fazendo com que as pessoas creiam em Deus e creiam no Evangelho. Porém, a Igreja Católica, preocupada com os ensinos bíblicos de Savonarola, que se chocava com os ensinos dela, o excomungou e decretou a sua morte em 1498. Em 1498, ele foi queimado vivo na principal praça pública de Florença. Entretanto, 19 anos depois, na Alemanha, teve início a Reforma Protestante com Martinho Lutero, mas isso já é assunto da próxima aula que a gente vai dar. Porque homens inspirados pelo Espírito Santo se permitiram dar suas vidas pela causa do Evangelho. A igreja verdadeira permanece até hoje, nos nossos dias. Se você quiser também, né, fazer parte dessa história, né, isso é que a gente está vendo aqui, gente. Ler a palavra de Deus, né, procurar de alguma maneira conhecer quem é Jesus, quem é Deus, né, e se assim o Espírito Santo ele vai trabalhando no coração, como trabalhou na vida dessas pessoas, deixaram grandes grupos, e eles morreram, mas o Evangelho ele tem permanecido, não é isso? E vamos fechando esse assunto com essa frase. Deus está sempre operando, às vezes nos bastidores da história, para realizar a sua vontade e estabelecer a sua igreja verdadeira e viva. Foi uma mensagem dita pelo pastor e escritor James L. Ganslow. E assim eu termino essa lição. E já vamos dando continuidade à Reforma Protestante na segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe.